Hoje vamos para uma tag, sim, vocês gostam muito de tags e essa tag é bem interessante, eu gostei bastante. Eu vi no canal da Mel recentemente, a Mel lá do Literatura, não foi ela que fez, mas foi o Palavras Radioativas. Aqui embaixo vou deixar o link, né, do vídeo original e também o link do vídeo da Mel. Teve algumas categorias aí que eu reorganizei, não é aquela fiel a lá do Palavras Radioativas, acho que a Mel também deu uma adaptada, né? Enfim, e tá bem interessante, tem vários clássicos, vários livros, enfim. É uma tag cheia de dicas aí para vocês anotarem, porque, gente, tem muita coisa boa. Vamos lá, conhecer essa tag. O que consiste essa tag? A tag é meus livros favoritos de cada gênero barra categoria. Sim, tem algumas categorias também por aí, mas vamos lá. Clássico, o primeiro, o clássico. Eu quando penso clássico, me vem à mente o primeiro livro assim que me vem à mente é o maravilhoso Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu amo demais esse livro e eu tenho uma relação muito estranha, conturbada com esse livro. Você já sabe minha história, né, com Os Miseráveis. Gente, já contei aqui diversas vezes, já contei nos stories, enfim, vocês sabem muito bem. Eu tentei ler esse livro por 5 vezes, é sério, tentei ler por 5 vezes e não conseguia ler, não passava da página 200, ia até na página 300, mas achava muito enfadonho. E aí um belo dia, aqui no meu projeto de leitura coletiva, né, no Calhamaços Clássicos, eu resolvi fazer uma leitura coletiva dos Miseráveis. Ou eu ia ler, ou eu ia ler. Não tinha outra alternativa, a não ser abandonar, né? Mas eu li, eu fui firme e forte e se tornou um dos favoritos da vida. Eu amo demais esse livro. Eu sempre tenho aqui as tags, tem as coisinhas aqui. Eu sempre tento encaixar ele porque sim, é meu livro favorito da vida. Eu amo demais esse livro e eu tenho uma relação muito forte. Eu abraço ele porque, enfim, gente, quando eu terminei de ler esse livro, eu terminei aos prantos, chorando com a história de Jean Valjean, que é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, né? Ele me cativou desde o início ali com a sua a sua simplicidade, né, o seu coração enorme, ajudando as pessoas. E o que aconteceu com ele, né, foi uma forma assim muito estranha, né? E aí foi construindo aquele elo, né? O leitor vai construindo aquele elo com aquele personagem. Então, terminou ali o livro, eu chorei muito, porque o livro, gente, que livro belíssimo, tá? Então, para essa categoria de clássicos, eu escolho Os Miseráveis. Infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil eu acho que se encaixa o Hobbit, que também é um dos meus favoritos de fantasia. Sim, eu amo demais o Hobbit, do Tolkien. Eu acho que se encaixa nessa categoria infanto-juvenil. O Hobbit, gente, ele marcou muito minha vida desde ali da adolescência, porque é um livro que trata muito dessa questão da amizade, né? Do companheirismo, enfim, de ajudar o outro. E tudo isso para combater o grande mal, né? Então, gosto bastante do Hobbit, é um dos meus favoritos aí da fantasia. E eu acho que também se encaixa, né, nesse infanto-juvenil. O IA, né, o Young Adult, As Vantagens de Ser Invisível. Eu indico esse livro, eu gosto bastante desse livro. Eu li na época do ensino médio, se eu não estou enganado, no finalzinho. Não foi na época do ensino médio, não, foi no primeiro ano de graduação. Eu costumava ler muito no ônibus, gente. Eu não tinha essa minha adaptação ainda, porque no ônibus eu ficava meio enjoado, enfim. Mas eu perdia muito tempo no ônibus, porque eu pegava assim um engarrafamento gigantesco, tanto para ir para a faculdade, tanto para ir quanto para voltar, e aquela coisa toda, né? Então eu aprendi a ler, né, controlar esse enjoo, e aprendi a ler no ônibus e eu terminava livros ali inteiro. Eu lembro que eu li no ônibus, gente, eu andava pra cima e pra baixo com aquele calhamaço do It e a Coisa, quando foi relançado, né? Então, quando a Suma relançou, eu fui lá e comprei. E, gente, eu li aquele livro. Eu acho que passou uns 6 meses eu lendo aquele livro, carregando pra cima e pra baixo. Mas eu li, eu acho que 90%, 80% no ônibus. E esse também, né? O Vantagem de Ser Invisível. Eu vou deixar aqui a capinha. Eu já não tenho mais esse livro.
mas é um livro incrível, eu gosto bastante da história, porque é uma história de um adolescente que vai se deparar com um mundo, né? O mundo que está por vir aí, as incertezas, esse mundo da escola, de novas amizades, de relações. Então, esse medo, né, que o adolescente tem, é um livro bastante verdadeiro. Então, eu gosto bastante desse livro. As vantagens de ser invisível. Tem adaptação, é muito boa também. Romance de formação, sim. Essa é uma das categorias que eu mais gosto, porque romance de formação eu descobri depois de muito tempo que eu gosto muito de romance de formação. E a maioria dos livros que eu li também se encaixa nisso aí, como o Gené e o maravilhoso, que para mim é um dos favoritos da vida, o David Copperfield, né? Do Dickens. E, gente, esse é um marco, né, do romance da formação, do romance de formação, por quê? Aí vocês vão me perguntar, Cristi, o que é o romance de formação? De maneira geral, é basicamente isso. A gente vai acompanhar o crescimento tanto físico e psíquico, às vezes nem físico, mas psíquico, filosófico, do personagem. Aqui no David Copperfield a gente acompanha sim o crescimento físico dele, né, desde a infância até a vida adulta, e o crescimento dele ali psicológico também. É muito interessante, eu gosto demais, 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 demais. E aí, olha, nova edição, inclusive chegou hoje essa edição do David Copperfield. Eu amo, amo, amo demais, eu quero reler. Eu li na edição da Penguin, mas eu vou reler com certeza nessa nova edição da Zaha. E eu, quando olhei essa edição, que tá belíssima, gente, tá belíssima, eu fiquei me perguntando, por que será que a Companhia das Letras, que agora ela é detentora, né, dos direitos da Zaha, dona desse selo, será que um dia ela poderia lançar Os Miseráveis nessa coleção? Seria lindo, né? Então, comenta aí se vocês gostariam que se fosse lançado, né, Os Miseráveis, porque atualmente só tem ali na Companhia das Letras tem a edição da Penguin, que é um pouquinho frágil, né? E, gente, seria lindo, né? Enfim, amo demais romance e formação, e eu trago aqui o David Copperfield de Dickens. Gente, já vai dando like aí, não esqueça do like, ó, não custa nada pra vocês e ajuda muito, muito mesmo. Se inscreve, ativa o sininho, isso ajuda bastante, tá? Para receber as próximas notificações. Então, não ficção, eu vou deixar aqui a capinha porque eu não sei onde é que tá o livro. É o Assassino da Lua das Flores, do David Grann. Gente, esse livro parece que tá sendo adaptado. Inclusive eu já vi algumas imagens, de algumas fotos que saiu aí na mídia. Enfim, esse livro do David Grann é muito interessante porque é um de não ficção que eu sempre tô aqui recomendando. Então não deixem de ler esse livro. Assassino da Lua das Flores, ele vai contar uma história real do início ali do FBI, mas também do início do boom, do surgimento ali, da extração do petróleo nos Estados Unidos. Uma das maiores jazidas, né, nos maiores campos de petróleo que foi descoberto naquela época, estavam em terras indígenas, sim, os indígenas daquela época, né, os indígenas daquela época ali do norte-americano. Então o que fizeram? Eles cederam, né, o lugar deles ali e ganhavam os royalties. Só que era tanto petróleo, eles ganharam tanto dinheiro, e os indígenas ali, né, norte-americanos, ficaram riquíssimos, riquíssimos. Isso abriu os olhos, né, de pessoas gananciosas. E essas pessoas gananciosas, gente, sério, elas fizeram tanta coisa com eles que, assim, você fica sem acreditar tudo o que aconteceu. Como, por exemplo, olha, a questão de muitos se casarem com esses indígenas e com isso roubar a fortuna, porque acabavam matando o seu cônjuge e acabava virando o herdeiro. Outros a questão mesmo de ficar envenenando aos poucos, um ou outro ali. Gente, é uma coisa assim, medonha. E aí isso chamou a atenção, né, do FBI, que ainda estava ali nos primórdios. E foi uma investigação, e depois dessa investigação, o FBI tomou uma notoriedade muito grande, e hoje ela é o que é, partindo disso, né? É muito interessante, gente, é muito interessante, eu sempre recomendo esse livro, vou deixar aqui a capinha, é muito maravilhoso, super bem escrito, e eu adoro esse livro, eu adoro.
Nacional contemporâneo, eu não poderia deixar outro, porque foi uma das minhas melhores leituras deste ano, O Pássaro Secreto, de Marília Arnaldi, que é aqui uma autora paraibana, e, gente, ela ganhou o prêmio Kindle. Em breve vai sair um vídeo completinho sobre esse livro, que eu gostei bastante. É um livro muito introspectivo, que vai contar aqui uma história de uma menina que tem alguns problemas bem complexos. É um livro que traz muitos temas interessantes. Eu vou comentar depois, né, sobre cada detalhe desse livro, e vocês vão gostar bastante. Esse livro aqui foi o livro, a nossa leitura coletiva do mês passado, lá no Clube do Cris, no Catarse. Sim, se você não tá no Catarse, entra lá, aqui embaixo eu vou deixar o link, tá muito bom. Tem diversos sorteios, né, todo mês, sorteio de livros bem interessantes. Tem leitura coletiva de um livro fino. Geralmente a gente tá fazendo o quê? Ler um clássico, no mês seguinte ler um contemporâneo e fica revezando, né? A Marília participou da nossa live de discussão lá no Catarse. Foi muito bom, muito bom. Marília, se você estiver assistindo, muito obrigado. Em breve vai sair o vídeo desse livro, gente. Fica de olho, porque é um livro maravilhoso. Eu acho que esse livro, gente, saiu na tag, isso mesmo. Ele saiu na tag porque fazia parte, eu acho, do prêmio, né? Lá do prêmio Kindle. Então, vale muito a pena, muito mesmo. Então, é um clássico nacional. Vou deixar aqui a capinha também. Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Não poderia ser outro, tá? Eu gostei demais dessa leitura. É uma leitura bem desafiadora. É um livro escrito de uma forma bem diferente, gente. Pra vocês terem noção, ele começa com um final. Sério, ele começa com um final. Aí vocês vão entender quando começar a ler, né? Começa com a morte de alguém muito importante. E aí você não sabe como é que sucedeu aquela morte, uma relação de mãe com filho. Enfim, é meio estranho, meio bagunçado. O que o Lúcio Cardoso faz? Ao longo da narrativa, ele vai jogando várias peças, né? Vários quebra-cabeça ali, e a gente vai montando. No final a gente sabe muito bem o que aconteceu lá no início, faz aquele elo. É muito interessante porque todo o livro, ele não é na perspectiva direta do personagem, é através de diário, de depoimento de alguém. Gente, é maravilhoso, tá? Eu amei demais. Então, Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, é o clássico nacional. Ficção histórica, gente. Ficção histórica não poderia ser outro. Guerra e Paz, de Tolstói. Guerra e Paz, de Tolstói é um livro que se encaixa ali para clássico, né? Poderia trazer nessa categoria de clássico, mas ficção histórica é um livro que traz um pano de fundo que de fato aconteceu. E o que acontece no Guerra e Paz? As guerras napoleônicas, né? Enquanto Napoleão tá ali tentando invadir a Rússia e toda aquela coisa, né? É maravilhoso, eu gosto demais. As partes da guerra, as partes de toda a batalha é de um detalhe assim que você fica chocado. É muito detalhe, é maravilhoso. É para mim também um dos romances mais bem escritos de todos os tempos. Então, leia aí. Guerra e Paz, não se assusta com o volume porque é muito fluido, é um novelão, gente, é um novelão. Teve leitura coletiva aqui no canal, foi a minha primeira leitura coletiva aqui em 2017, lá nos Calhamaços Clássicos. Ficção científica eu não poderia deixar de trazer outro, né? É o Estrela Vermelha, de Alexander Bogdanov, é um autor russo, ele é antes da época soviética, né, podemos dizer assim. Porque esse livro eu acho que foi lançado logo no início, 1902, logo no início dos anos de 1900. É um romance muito impactante porque ele vai trazer, esse Estrela Vermelha, ele vai trazer essa concepção de Marte como uma utopia, sim, é um mundo totalmente diferente e muito, podemos dizer, perfeito, né? Então ele vai trazer, e ele dá detalhes, gente, que eu fico chocado, porque os detalhes dele, dessa viagem interplanetária, viagem para fora da Terra, para outro planeta, é tão detalhado
detalhista. E isso, gente, o que mais me impacta com esse livro é porque ele foi escrito antes da viagem, da primeira viagem à Lua. Então é bem interessante esse livro, né? Além do mais, ele descreve muito sobre a biologia, a ecologia ali do lugar. Então é maravilhoso, super bem escrito. Então você que está procurando uma boa ficção científica, e assim, a ficção científica que traz um conteúdo bem interessante, A Estrela Vermelha. Tem vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar aqui a capinha, então vale a ver depois de assistir esse vídeo. Distopia eu não posso deixar de trazer Calocaína, de Karen Bourne. Karen Bourne era uma autora ali sueca. Esse livro foi escrito na década de 40, ele vai trazer uma distopia de forma bem única e assim, ela se equipara muito ao 1984, a mesmo Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley. Calocaína fala aqui de um estado totalitário, onde que ele vai atacar ali as pessoas, né, tentar arrancar das pessoas a verdade. É a verdade, ele vai entrar dentro da mente das pessoas através de um soro chamado o soro da verdade. Então, gente, é maravilhoso, tá? Eu quero reler esse livro para fazer vídeo aqui pro canal, porque vale muito a pena, faz muitos anos. Eu acho que eu li logo quando foi lançado, então preciso reler para fazer vídeo aqui pro canal. É muito maravilhoso, tá? Essa distopia. Romance de terror, sim, um terror. Eu adoro terror, tenho diversos livros de terror, mas eu posso dizer que o meu favorito é nada mais nada menos do que O Exorcista, de William Blake. Porque é um super clássico, né? Um clássico ali, chama-se... Era da época muito do ocultismo, poderia até dizer outro, como A Profecia, que eu gosto bastante, mas surgiu muito naquela época, né? Do ocultismo, onde as pessoas tinham esse pensamento com aparições, com coisas do diabo, com essas coisas, né? E eu gosto muito do filme, aquele filme super clássico. Só que o filme nunca me deu medo. Mas o livro, gente, eu tive pesadelo com o livro, então ele me marcou bastante. E eu gosto de livro assim, de terror, que me dá pesadelo, que eu tenho medo mesmo, porque esse aí sim é o famoso livro de terror. E eu gosto de livro de terror que mexe muito assim com o leitor. E esse foi o caso, eu gosto bastante e eu quero reler. Eu vou até separar ele para reler durante o mês de outubro, né? Eu gosto bastante desse livro. E por fim, contos. Não posso deixar de trazer o meu favorito, que é o Edgar Allan Poe. Adoro os contos de Edgar Allan Poe. Até você chamando a camisa, né? The Black Cat, que é um dos meus contos favoritos. Enfim, tem muitos contos bacanas, eu gosto bastante. Eu sempre leio, geralmente todos os anos eu trago algum vídeo do Edgar Allan Poe. Até tem meu Edgar aqui, ó, com a vassourinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Meu Edgar de biscuit. Então, gente, maravilhoso, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito do forma como o Edgar Allan Poe traz, uma parte às vezes psicológica. Tem um vídeo aqui sobre o Black Cat e, gente, maravilhoso, tá? Vou deixar aqui nos cards. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!